O Cores e Brilhos vem hoje no programa Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher, fazer um agradecimento a todos os meus clientes e colaboradoras, familiares, amigos e desejar neste Natal felicidades, muita paz, amor e que o ano de 2019 venha cheio de novidades, alegria e prosperidade. Até 2019. Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher, está conversando hoje com Verônica Bem. Verônica Bem é psicóloga policial. Tudo bem, Verônica? Tudo bem. E aí, como é que é ser psicóloga policial? Então, é um desafio diário, né? Porque eu trabalho diretamente com casos de violência, né? Como eu trabalho dentro de uma delegacia, eu acabo me deparando com situações de violência, né? Tenho que trabalhar com esses temas que são difíceis, mas é gratificante também por poder contribuir para a vida das pessoas. Com certeza. Mas tu tens habilitação em quê? Vamos em psicologia. Sou graduada em psicologia. Uhum. Essa carreira dentro da Polícia Civil de Santa Catarina se chama psicologia policial, né? Não é uma especialidade da psicologia, é uma carreira dentro da Polícia Civil. Então, eu tenho formação em psicologia e formação policial, como qualquer policial civil. Concursada? Sou concursada. Uhum. Que bom, então é tudo legalizado, aí as duas habilidades elas vão se fundir num determinado momento, né? Sim, claro, é porque eu tenho a psicologia policial, ela tem uma especificidade técnica, né? Nós estamos nessa carreira, nós os psicólogos policiais estamos nessa carreira porque somos psicólogos, porque a psicologia, porque a Polícia Civil conta com essa carreira dentro do seu quadro. Precisa desse conhecimento para ser o Sim. psicólogo policial. Uhum. Então, e aí tu trabalhas, então, numa delegacia? Trabalho na delegacia, na DPCAMI, Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, que é a conhecida Delegacia da Mulher de Lages, mas na verdade não é só da mulher, é de todos esses públicos. Seria bom nós especificarmos também, então, o que faz com cada uma desses segmentos, né? Uhum. Vamos começar pela criança, então. Então, com crianças e adolescentes, eu trabalho com avaliação psicológica em casos de uma situação que a criança ou adolescente chega até a delegacia denunciando, que a família está denunciando, enfim, né? Ou alguém que não seja da família, né? Okay. Denuncia uma situação de abuso ou uma situação de violência, de negligência. Então, essa criança vai passar por uma avaliação psicológica, que é um procedimento que faz parte do inquérito policial. Ajuda a compor a investigação, né? A avaliação psicológica acaba sendo o procedimento legal. O procedimento pelo qual a criança se expressa sobre como ela vivenciou aquilo tudo, né? E aí nós, do olhar da psicologia, nós fazemos a interpretação. E ela consegue traduzir isso? Consegue relatar com a linguagem dela, né? Depende da idade, depende dos recursos linguísticos que ela tem. Eu estou até te perguntando, porque muitas vezes nós falamos com adolescentes ou mulheres mesmo, e elas não sabem mesmo que estão sofrendo uma violência ou que estão sofrendo um abuso. Então, a criança deve ser mais complicado ainda. É mais complicado, porque às vezes ela não tem uma linguagem desenvolvida o suficiente para falar daquilo, ela não sabe nomear a violência, ou ela não sabe nomear as partes do corpo dela para que a gente possa entender se aconteceu a violência, né? Por isso que a gente usa também recursos como jogos, família terapêutica, que é
É um jogo, né, que a gente usa na psicologia, que são bonequinhos que representam as famílias, representam pessoas, enfim, né? A gente usa o desenho, a gente usa outros recursos para avaliar, que são recursos reconhecidos na profissão, na psicologia, né, como recursos técnicos. E os desenhos também são bastante expressivos, né? Eu vejo, o meu netinho, por exemplo, um dia fez desenhou a família e ele coloca, né, o pai, a mãe, a irmãzinha, a avó, né? Então, a maneira como ele entende que seja formada a como família. aquela criança consegue se expressar, pode ser através do desenho, pode ser através da fala, pode ser demonstrando, né? E a gente está ali para interpretar isso. Mas interpretar muito mais coisas também, né? Interpretar o contexto familiar, interpretar o contexto em que foi feita a revelação, no caso do abuso sexual, por exemplo. A gente interpreta o contexto em que foi feita, a gente analisa o contexto em que foi feita a revelação para identificar possíveis interferências no relato da criança, na memória da criança. Isso é uma coisa muito séria, né? E nós percebemos nas escolas como tem casos. Porque muitas vezes nós pensamos assim, mas isso é coisa de filme, isso é coisa de livro, e não percebemos que às vezes está do nosso lado. Exato. Né? E dentro de casa. Dentro de casa. Onde ela deveria ter o afeto, a segurança, ela está ali sofrendo. E a escola acaba sendo um espaço, realmente, concordo com você. A escola é um espaço onde as crianças constroem vínculos de confiança, né, com a professora, geralmente. É muito comum vir da escola as denúncias de abuso, porque a criança se anima a contar para a professora, ela constrói um vínculo de confiança com a professora. A professora ajuda ela, indiretamente, a se expressar, a entender o que é certo e o que é errado em relação ao seu corpo, né? Então, muitas vezes a criança encontra esse espaço de confiança. E às vezes a professora ou o professor está muito mais tempo também com a criança e com o adolescente do que os próprios pais. Com certeza. Né? E a criança também ela sofre ameaça, né, daquela parte que está sendo abusiva, para não contar para outra parte. Às vezes a gente diz, mas a mãe não sabia, o pai não sabia. Às vezes não. Porque ela é ameaçada a se contar. Quando acontece fora do ambiente doméstico, é bem comum mesmo a criança ou ser ameaçada ou temer, né, por saber que é algo errado que está acontecendo. E quando é dentro do ambiente doméstico, muito mais, né? Muito mais difícil que a criança vá conseguir contar dentro de casa sobre o que acontece dentro do ambiente, dentro de casa mesmo, né? E até porque os próprios adultos às vezes não acreditam. Com certeza. A palavra da criança é bastante duvidada, né? Exatamente. Né? Ela que imagina, ela que não sabe se expressar e tal, né? E com os adolescentes? Aí as consequências também já são graves, né? São, sim. Os adolescentes a gente atende para fazer avaliação psicológica quando eles apresentam dificuldade para se expressar, né? Então a gente se coloca mais à disposição também para fazer atendimentos de acolhimento, de identificar se precisa fazer algum encaminhamento para a rede. E depois com os idosos e com as mulheres, o trabalho é mais direcionado para acolhimento também, é ofertado o serviço de psicologia para essas pessoas que chegam na delegacia. Às vezes o policial ou a policial que atende essas pessoas lá identifica que elas necessitam de um atendimento psicológico, que elas necessitam de uma orientação. Então a gente está à disposição para atender essas pessoas. Quer dizer, além do acolhimento, depois vocês continuam com esse atendimento? Não, a gente não faz atendimento clínico, né, psicoterápico dentro da delegacia. A gente faz um atendimento de acolhida, onde a gente entrevista aquela pessoa e a gente identifica se ela está precisando ser encaminhada para um serviço de psicoterapia, para um serviço de atenção psicossocial, e a gente faz esse encaminhamento para que ela dê continuidade na rede daí. Na rede ou no consultório particular de confiança dela, enfim, né, onde ela... E ela vai ter que daí caminhar com as próprias pernas. Igual são oferecidos os serviços, né? O município conta com serviços de atenção psicossocial. Mas aí ela que tem que procurar. A gente faz um encaminhamento formal, ela leva até lá. E
E aí ela pode buscar, enfim, com um encaminhamento ela já tem a vaga, né, garantida para E atendimento. daí esses locais são o quê? Os CRAS? Os CRAS, os CREAS, que são os serviços da assistência social, o CAPS, em situação, quando a demanda tem a ver com saúde mental, né, mais específica. E no caso das crianças também existe o PAPS, o Programa de Atenção Psicossocial, para onde é o lugar primordial para onde a gente encaminha, né? E no caso das mulheres, nós encaminhamos mais para o CEASME, que é o Centro de Estudos em Saúde da Mulher, onde contamos com o serviço de uma psicóloga clínica que atende as mulheres em situação de violência. Isso, e aliás, o CEASME tem trabalho, né? Bastante. O CEASME cuida da saúde da mulher por completo, né? Desde a saúde Exato. mental. Muito bom. E a pessoa idosa hoje também, que... Do mesmo modo. Mas hoje eu vejo assim que a pessoa idosa, talvez ela não sofra tanto na área sexual, mas ela sofre, eu acho, mais na área familiar. Né? O abuso dos netos, dos filhos, o abandono. O abandono. É muito comum. Não é tão comum quanto os outros públicos, mas o público idoso também procura a delegacia com demandas geralmente por causa de maus tratos, né? Porque não são compreendidos nas suas necessidades enquanto idosos, né? Por ter demandas mais... E também eu já acompanhei alguns casos de pessoas idosas que são roubadas dentro da própria família. E aí, nesse caso, né, normalmente é um salário mínimo, aí ela fica sem dinheiro para o remédio, para o tratamento que ela faz. Sim. E isso eu acho que, além de ser um roubo, é uma grande violência. Com certeza, né? E é o neto netos e filhos, no caso. Quer dizer, que vão lá e recebem um salário dela e não entregam. E o salário é dela, ela tem o direito de fazer o que ela quiser com aquele salário. Né? Inclusive para a própria medicação, né? Para a própria medicação, ou se sobrar e a idosa... mas a idosa está gastando com roupa. O dinheiro é dela, né? Tem que ser respeitado isso. Ela pode gastar com o que ela quiser, tem todo esse direito, exatamente, né? Com o que ela quiser. Verônica, me conte, todas essas categorias que nós estamos falando, criança, adolescente, mulher, idoso, cada uma tem a sua maneira de se manifestar, cada uma tem a sua maneira de denunciar. Né? Como é que as crianças fazem isso? Então, elas devem ter medo, devem inclusive ficar com aquele sentimento de equívoco, de contrariedade, enfim, de confusão, porque de quem elas deveriam receber afeto, na verdade, elas recebem o abuso, a violência. Sim, no caso da violência contra a criança dentro de casa, né, no ambiente familiar, é bastante complicado para a criança revelar, né? Fora de casa já é difícil, imagina dentro de casa. Existem muitas barreiras que se formam, né? Quando é uma criança pequena, a gente sequer pode saber se a criança sabe reconhecer o abuso, né? Será que todas as crianças que vivem abuso, elas sabem que aquilo é um abuso sexual? Às vezes aquilo é confundido com carinho, pela relação de carinho que às vezes ela tem com a pessoa que pratica o abuso. No caso, quando é de familiar próximo, né? Muitas vezes é utilizado, inclusive, uma barganha com a criança, né? De dar presentes, de oferecer... pratica o abuso, mas não com manifestação violenta, né? Pratica o abuso como se fosse um carinho. Confunde o abuso com carinho. Isso é bastante comum. A criança fica confusa, fica num paradoxo, né? Porque ela vive uma relação de carinho e às vezes ela não sabe que aquilo ali é errado, né? Não sabe que aquilo ali é danoso psicologicamente para ela. E quando ela sabe, do mesmo modo, ela também tem uma relação de carinho com aquela pessoa. Também é a pessoa que cuida dela, que oferece sustento dela. Que é familiar, né? Está ali dentro do lar. E principalmente, é uma coisa que eu já observei que é bastante difícil para as crianças denunciar, porque elas se sentem culpadas por
causar a discórdia familiar, vamos dizer assim, né? Na cabecinha delas talvez passe que elas fazer a denúncia vai fazer com que a família se separe, vai fazer com que a mãe brigue com o pai ou com o padrasto, enfim, né? Vai fazer com que os irmãos tenham que também sair, que todo mundo tenha que sair da casa, e muitas coisas se passam na cabeça da criança. Além de que a pessoa que pratica o abuso, geralmente ela é bastante persuasiva, né? E ela faz a criança acreditar que se ela contar para alguém algo de ruim vai acontecer, mesmo que não seja feita uma ameaça direta, fica implícita a ameaça de que algo ruim vai acontecer, que a família vai se separar, que vai ter briga, que o pai vai preso, ou que a pessoa que praticou a violência, usando como exemplo o pai, mas padrinho, tio, é muito comum, avô, padrasto, irmão, mas é bastante comum. O compadre que vai fazer a visita. Amigo da família, amigo às vezes lá do campo que vem visitar a família, ou amigo de outra cidade que vem visitar a família, eventualmente pratica esses abusos. É alguém próximo da família e a criança se sente culpada por denunciar, ou sente que ninguém vai acreditar nela, porque, enfim, para quem que ela vai contar isso? Quem é que vai dar crédito porque ela está falando? Então tem muitas e realmente, barreiras. Né, o adulto ele tende a não acreditar na criança. Acha que é fantasia, acha que foi mal interpretado. E como a criança não tem uma linguagem desenvolvida para contar exatamente como aconteceu, às vezes ela não vai saber se expressar, ela vai contar, mas realmente não vão entender o que ela está dizendo, né, dependendo da idade da criança. No caso de adolescentes, é bem importante falar disso, porque é algo que fica invisível. Adolescente que sofre abuso também é muito difícil para adolescente contar, porque aí ela já tem linguagem, ela já sabe reconhecer que aquilo é abuso, mas muitas vezes é confundido a sexualidade dela com o abuso que ela sofreu, porque ela é adolescente, ela já vive a sexualidade dela de alguma forma, já se relaciona com os meninos da idade dela, por exemplo, e ao mesmo tempo ela relata que sofreu abuso. Muitas vezes o adulto que escuta isso culpa ela, do tipo, mas tu já tá saindo com meninos, já fica com meninos, como é que tu tá relatando um abuso, né? Então como se fosse confundida e como se ela tivesse uma grande vivência também, né? Também, como se fosse confundido o direito dela de começar a experimentar, a viver a sexualidade dela com o direito de outro que ela não autorizou mexer no corpo dela, né? É bastante complicado. E do mesmo modo, né, como eu estou dizendo, dar crédito porque a criança fala, sempre que ouvir um relato de uma criança de abuso, tomar muito cuidado para também não supervalorizar aquilo, não colocar aquilo em evidência, não expor a criança e também não reforçar que ela continue falando daquilo. É mais do tipo, vamos nos colocar à disposição para as crianças para que elas possam falar, vamos nos colocar à disposição para que as crianças possam falar, mas sem fazer com que elas falem, porque daí a gente pode estar estimulando memórias que não aconteceram, estimulando a criança a falar coisas que não aconteceram, que também é algo nocivo, né? Enfim, poderíamos falar muito aqui sobre esse tema, acho que é importante comunicar aquilo que a gente observa, né? Mas é fundamental, para isso tu estás aqui, que é para nos contar como é que acontece, porque é muito mais fácil, muito melhor se nós pudermos prevenir. Eu sempre digo assim, em vez de nós chegarmos 2 minutos depois, é melhor nós chegarmos 2 anos antes. Exato. Então que os pais fiquem alertas, porque o perigo está dentro da própria casa. Fora também. Fora também. Mas fora nós já sabemos, mas né? É claro, não. Porque a gente relaxa muito quando está em casa. Que a gente acha que ali não acontece nada de mal. E muitas vezes está acontecendo e nós não estamos nos dando conta. Então, temos que ficar... E qual que é a solução, né? Não é que vamos restringir as crianças, não deixar as crianças conviver com adultos. Não é isso. Não. Mas conversar com as crianças de modo que elas confiem na mãe, confiem naquela adulto que estiver próximo,
para contar quando algo estranho acontecer, para perguntar, será que é certo o que aconteceu? Né? Orientar as crianças nesse sentido. Né? Não, obviamente, não criar uma onda paranoica, né? Os abusos Não, sempre claro. aconteceram. Mas assim, ó, já desde a história, né? Da própria história que se conta para a criança, aproveitar aquilo, né? Quem é o lobo mau? Aonde que anda o lobo mau? O que ele faz? Né? O que ele faz, né? Por que existe a história do Chapeuzinho Vermelho? Aproveitar essas coisas para falar com a criança. É uma linguagem que ela entende e tu estás educando, estás falando, estás prevenindo, na verdade. Isso mesmo. Verônica, mas foi muito bom falar contigo. Obrigada, muito bom muito mesmo. bom para mim também. E sempre muito pedagógico. Tá? Queres dizer mais alguma coisa do teu trabalho, do que nós falamos, enfim, para nós terminarmos esse papo? O que eu diria é que agradeço, acho muito importante esses encontros, importante que a gente fale sobre isso. Eu estou lá vivendo a minha experiência, assim como outras mulheres estão vivendo suas experiências e acho muito válido que a gente compartilhe, né, o que a gente vive para prevenir situações ruins ou para orientar as pessoas, né, para nos informar melhor. Eu acho que é sempre essa a mensagem, né, nos informar melhor. Com certeza. Mas eu que fui uma abençoada, né? Ir para aquele grupo, conhecer essa meninada aqui, que vem com essa coragem toda, com esse dinamismo todo, trazer esse conhecimento e nos fazer mais felizes, porque nós sabemos aonde pisamos. E vocês é que estão nos ajudando. Muito obrigada, Valtéria. Um grande abraço para ti e para você que esteve conosco, um grande beijo e até a próxima semana. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher. Cores e Brilhos vem hoje no programa Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher, fazer um agradecimento a todos os meus clientes e colaboradoras, familiares, amigos e desejar neste Natal felicidades, muita paz, amor, e que o ano de 2019 venha cheio de novidades, alegria e prosperidade. Até 2019. Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher, gostaria hoje de conversar com você a respeito de 2018. Foi com certeza um ano atípico, foi um ano que nós tivemos muitas esperanças, muitas desilusões, muitos trabalhos diferentes, muitos altos e baixos e acabou culminando em grandes esperanças, em grandes promessas e que 2019 venha realmente dessa forma. Um ano de muita esperança realizada, um ano de bastante trabalho, um ano que seja aquilo que nós almejamos, tanto para nós, como para nossas famílias, como para o nosso próprio país. Que seja realmente um ano alvissareiro, que nós tenhamos daqui a um ano muitas novidades para contar e que sejam realmente coisas positivas, que nos façam crescer e que nos tragam realmente mais compaixão, mais generosidade e mais amor ao próximo. Estamos à véspera do Natal e nós queremos aqui realçar a figura do menino Jesus, que é a nossa fonte de vida, que é a nossa fonte de esperança, que é a nossa fonte de sabedoria, que é a nossa fonte de graças. Então aqui, junto com esta fonte, eu quero desejar simbolicamente para você que esteve comigo durante todo este ano e há quase 10 anos, que seja assim um Natal bastante alegre, bastante amoroso e que você esteja com saúde, com muitas alegrias, junto de todas aquelas pessoas que lhe querem bem e que fazem parte aí do seu contexto. E que 2019 seja realmente aquele ano promissor, aquele ano de grandes realizações e que estejamos juntos novamente o ano que vem por muitos e muitos programas. Um grande abraço e seja muito feliz. Um grande Natal e maior ainda 2019. Um beijo e até a próxima.